Todos acharam? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, louvado, agradecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Graças te damos, Senhor, por estamos aqui reunidos em família, não apenas os familiares de sangue, mas os familiares da igreja, a família que o Senhor nos deu e a família celestial da qual agora podemos parte. Da tua palavra, todo aquele que obedece a palavra de Deus faz parte da família de Jesus. Nós somos gratos por isso e rogamos que perdoe nossos pecados, que nos abençoe nesta noite, com o teu Espírito Santo para iluminar nossa mente para a mensagem desta noite, para compreendermos o que tu queres de nós, Senhor, durante agora a nossa caminhada cristã. Mais um momento, mais uma oportunidade também de renovar os nossos votos, de ver aquilo que está errado em nossa vida e buscar a Cristo para que Ele possa transformar. Por isso, se rogamos, batiza-nos com o teu Espírito Santo e concede-nos também a companhia dos teus anjos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Zacarias capítulo 13, nós vamos ler o verso 6, que diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus, ele, quando esteve nesta terra, ele carregou, ele deixou muitas marcas. Tanto as marcas dos seus ensinamentos, como as bênçãos que ele deixou, os milagres que ele efetuou. E de todas as marcas, com certeza as marcas que ele vai carregar eternamente são as marcas da sua crucificação. Essas marcas são as marcas que mostram ao mundo quem Jesus é e, de fato, o que o mundo precisa. O mundo realmente necessita de Jesus. As marcas que glorificam a Ele, que glorificaram o Pai, e as marcas que nos saram, que nos restaura, que nos resgata junto à convivência novamente do Pai. E todas as nossas feridas, elas são realmente restauradas em Jesus, tanto as visíveis quanto as não visíveis. Na Bíblia nós temos algumas metáforas, por exemplo, de como Deus ele se relaciona conosco. Pai e Filho, servo e Senhor. Muitas pessoas pensam que são livres, quando na verdade elas são escravas. Paulo usa esse termo muito forte. Ou a gente é escravo do pecado ou escravo de Deus. É melhor ser escravo de Deus, porque a escravidão de Deus, na verdade, é a verdadeira libertação. A escravidão do pecado é aquele que acha que não tem que dar satisfação a ninguém, que pode ver como quiser, não sabe ele é escravo do pecado, escravo do egoísmo. Tem também a relação de ovelha e pastor. As pessoas, essa relação entre ovelha e pastor de Deus conosco, ela demonstra mais uma questão do cuidado. Porque a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. E as pessoas, por exemplo, quando elas procuram se identificar com algum tipo de animal, elas normalmente não escolhem a ovelha. Elas escolhem um leão, um tigre, uma águia, que são animais que simbolizam a bravura, a coragem, a velocidade. E a ovelha é um animal exatamente que é o oposto disso. A ovelha ela não tem coragem, ela enxerga mal. A ovelha, elas não são rápidas, elas são vulneráveis, são totalmente dependentes do pastor. E é isso que Deus quer, que sejamos suas ovelhas, totalmente dependentes dele. Por isso que ele disse: vós sois minhas ovelhas. Isso demonstra o cuidado de Deus para conosco, e esse cuidado ele será eterno. Lá em Apocalipse capítulo 7, a gente vai ver alguns versos ligeiramente nesta noite. Uma mensagem até rápida, mas uma mensagem impactante. Em Apocalipse 7, falando da multidão dos salvos, no verso 16 está escrito: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor alguma,
pois o Cordeiro que se encontra no meu trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É interessante essa passagem porque ela vem no contexto de uma grande tribulação, né, que esse povo vai ver no fim, onde a sua água, a sua pão lhes serão negados, mas esse povo tem promessa. Deus disse que ele habitará seguro nas alturas, a sua água e o seu pão lhes serão certos. E lembra também o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes, e assim em diante. Então nós somos apacentados por Deus. O próprio Cristo ele foi comparado a uma ovelha ou a um cordeiro, e também foi chamado de servo, chamado pelo Pai de meu servo. Então é um mérito grande a gente ser chamado também de servo de Deus, ovelha do seu rebanho. Antes de Cristo, nós não tínhamos nenhuma referência de perfeição, de alguém que vivesse aqui totalmente dependente de Deus, alguém que realmente vivesse a perfeição. As pessoas do Antigo Testamento, elas não tiveram esse privilégio, mas a partir de Cristo, aqueles que conviveram com Cristo, a nossa geração hoje tem esse privilégio de conhecer Jesus e de ter realmente um exemplo maior. As pessoas do Antigo Testamento, um exemplo de Noé, de Moisés, de Abraão, de Daniel, porém nenhum desses homens eles eram perfeitos, né? E a gente hoje realmente não tem desculpa, né? Nós não temos desculpa para não seguir esse exemplo, né? Na primeira carta de Pedro, e está aí pertinho também, de Apocalipse, para você virar algumas folhas, no capítulo 2, Pedro vai dizer algumas coisas aqui interessantes exatamente sobre isso. Sobre agora que nós aceitamos a Cristo, Cristo veio. Pedro vai falar a partir do verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Vai dizer o seguinte. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, sendo ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. A gente, quando lembra do sacrifício de Cristo, tem que parar para analisar. Imagina você saber que, porque ali depois da última ceia, vamos imaginar aqui, vamos por volta das 8 da noite até as 3 da tarde do outro dia. Você saber que você vai passar quase um dia inteiro sendo levado de um canto para o outro, sem comer, sem beber, sendo difamado, caluniado, sendo maltratado de todas as formas. Imagine se você, e sem dizer uma palavra sequer, nem de desânimo e nem de maldição contra ninguém, mas sempre ali firme no propósito, como diz Paulo, ele foi obediente até a morte de cruz. Imagina a gente passar por isso, por qualquer coisa a gente já explode. Imagina passar por tudo aquilo, saber ele que ia passar por tudo aquilo e ainda assim decidir passar por gente que iria maltratá-lo e por gente que até hoje iria zombar dele, mas ele decidiu passar. Realmente o amor de Deus é um amor que a gente não pode explicar, é imensurável e não tem como a gente explicar. Então Jesus assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e como um cordeiro foi levado ao matadouro, ou seja, ele foi sem reclamar. O cordeiro ele vai realmente mudo, sem gritar. Ele se colocou inteiramente aos cuidados do Pai, dando-nos assim um maior e melhor exemplo de como devemos viver, exatamente com a vida total entrega a Deus. Verso 24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém
vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Veja que aqui diz que nós somos mortos para o pecado. O sacrifício de Cristo não apenas nos deu a salvação eterna, mas nos tira do poder do pecado. Adão e Eva, por exemplo, o pecado não tinha poder sobre eles, mas eles decidiram pecar. Eles pecaram porque quiseram. Principalmente Adão, porque a Bíblia diz que Eva foi enganada. Mas Adão, ele pecou realmente porque quis. Amou mais a criatura do que o Criador. E nós também não temos desculpa, né, para o pecado. É claro que a nossa natureza é carnal, né, e a gente termina agindo por impulso, conforme a nossa natureza, né? Mas aqueles pecados premeditados, a gente pega se a gente quiser. Matar, roubar, adulterar, fofocar. Esses pecados a gente pega se a gente realmente quiser. Não é aquela coisa que é da nossa natureza carnal que vai nos levar ao pecado, porque às vezes quando alguém lhe ofende, você retruca de volta, rapidamente. Mas com o tempo, a comunhão com Deus, a gente vai aprendendo a ficar calado, né? A segurar a nossa língua e deixar a ofensa passar. Aqui diz, né, agora nós temos um rumo, um caminho a seguir e um pastor que nos apacenta. Em Cristo temos genuína identidade de quem nós somos. Somos filhos de Deus e temos a real aceitação. Antes de me converter, quando eu era mais novo também, um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu tive um encontro com Cristo, eu estava sofrendo, né? Passei a infância e a adolescência sofrendo porque não tinha um pai. Meu pai nos abandonou e eu tinha muita falta de um pai. Até depois de adulto, até hoje eu digo. Mas hoje menos, né? Porque quando eu tive um encontro com Cristo, ele me mostrou que, embora o meu pai físico tivesse me rejeitado, eu estava rejeitando meu pai celestial, o nosso verdadeiro pai. Quantos apelos ele tinha feito, e eu sempre dizendo agora não, depois, até que chegou o dia que eu decidi me entregar a Jesus. Não tinha mais para onde correr. O amor de Deus, ele nos constrange, ele nos serve. E a gente tem que tomar uma decisão, essa decisão realmente é por Jesus. É uma loucura você ter um encontro com Cristo e você rejeitar. Então, independentemente da situação financeira, da nossa saúde, família ou qualquer outra coisa, nós somos aceitos por Deus e isso nos basta. A gente não precisa ficar se comparando com outras pessoas, seja do mundo ou seja da própria igreja, a forma como alguém canta, a forma como alguém prega. Se nós somos aceitos ou não, isso não importa. O importante é que Deus nos aceita. Amém. Nós somos realmente filhos de Deus. E por Ele nos aceitar, né, agora Ele tem um propósito muito maior para a nossa vida do que o mundo tem para oferecer. O propósito de Deus é muito maior. A gente fazer parte do plano da salvação, se juntar aos anjos, trabalhando em favor de Deus, isso realmente é muita coisa. Isso custa a eternidade. Muitas almas serão alcançadas para a eternidade por meio do nosso cristianismo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, falando ainda um pouco sobre Jesus. Hebreus capítulo 4. Também está aí pertinho, um pouco antes de Pedro. Verso 14 vai dizer assim, Hebreus 4, verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Veja que antigamente, né, quando Satanás, para quem não sabe, Satanás era o representante desta terra, ele ganhou esse direito ao fazer Adão e Eva pecar. Adão passou as chaves do abismo, a Bíblia chama o planeta Terra aqui de abismo, passou as chaves para Satanás. E quando Deus se reuniu nos conceitos celestiais,
quem aparecia? Satanás. Para que? Só para acusar. Jó te serve, mas porque tu o cerca de tudo que é de bom. Ele acusou a Deus e acusou a Jó. Eu fico imaginando ele chegando também para acusar Pedro. Esse aí que vai ser o líder. Esse aí que diz que vai até a morte. Deixa ele comigo para ver se ele não vai te negar. Porém, Jesus rogou a Pedro, por Pedro, que o diabo exatamente queria se andar com ele, fazer Pedro perder a fé. Mas Jesus, por isso mesmo, avisou a Pedro que ia acontecer com ele. Mas agora nós temos um sumo sacerdote. A Bíblia diz que o diabo foi expulso, o grande enganador, a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos. Ele foi expulso. E agora quem se apresenta diante do Pai, nos cursos celestiais, é o Filho. Ele mostra as marcas das mãos feridas e clama por cada um de nós, mostrando meu sangue. Ele se compadece de nós. Deus, na minha opinião, não precisava, para saber o que o ser humano sente, o ser humano sofre, ter vindo a esta terra se encarnar. Mas para refutar todas as acusações de Satanás, mostrando que ele sabe perfeitamente que o ser humano passa, ele se encarnou e decidiu viver nesta terra verdadeiramente como homem. Por isso a Bíblia diz aqui que nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque assim como nós foi tentado. Ele não justifica o pecador, não justifica o pecado, o erro, mas ele compreende que nós, por conta do pecado, a maldição consome a terra e nós estávamos no estado de escravidão. E por isso ele veio para nos libertar. E o verso 16 diz: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna é hoje. Hoje é dia da gente refletir e de buscar sair daqui transformados realmente pelo Espírito Santo. Amém. Temos alguém que se compadece de nós, nos representa no céu e somos levantados por Ele para representá-lo na terra. Somos suas testemunhas. Somos filhos, servos, ovelhas e testemunhas. Jesus veio a esta terra, Ele representou o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora Ele levanta um povo para representar Ele aqui nesta terra. Nós não podemos repetir as palavras de Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa consagração deve ser tão grande, a ponto de podermos repetir as palavras de Paulo. Fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu vivo na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. Amém. Nós devemos ter uma comunhão, uma consagração tão grande com Ele, e as pessoas ao redor vejam Cristo em nós. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos a refletir o caráter de Cristo. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, e essa imagem e semelhança tem que ser restaurada. Então nós devemos viver de tal forma que, e nos ver, deve ver Jesus em nós. Se não tivermos essa visão de querer aceitar esse sublime propósito de Deus, nós viveremos um cristianismo vazio. Falando em relação à família, não existe família perfeita. Só a família do céu é perfeita. E muitas pessoas vivem remoendo, lamentando, porque o meu marido é isso, meu filho é minha filha, e etc. E não se firma de fato uma consagração genuína, para que as pessoas de fato vejam a mudança de transformação. A gente deve respeitar o livre-arbítrio do próximo, do nosso parente, e confiar na promessa de Deus. Porque ele diz em Atos 16:31: quem no Senhor Jesus será salvo e a tua casa. A gente tem que ficar se remoendo, esperar o tempo de cada um, respeitar a individualidade, esperar o tempo de cada um e confiar nessa promessa. Ou a gente confia nessa promessa e consagra a Deus, ou não confia.
e não pode deixar de fazer a obra de Deus, de viver o cristianismo, porque A ou B, que a gente conhece na nossa casa, não é convertido ainda. E nunca será convertido se realmente o Espírito Santo não o converter, porque não depende de nós. Por nós ele era convertido agora, mas não depende de nós, depende do Espírito Santo, e ele respeita o tempo que cada um está trabalhando na mente e no coração de cada um. Então a gente deve não ficar se lamentando, murmurando, devemos orar, continuar orando, jejuar, mas viver uma vida realmente de consagração. Muitas vezes a gente pega os nossos problemas, apresentamos diante de Deus, em vez de entregar a Ele, coloca debaixo do braço e sai com o problema novamente. Mas entregar a Deus é realmente descansar em Deus. Enquanto a gente cuidar das coisas de Deus, Deus está trabalhando nos corações daquelas pessoas pelas quais estamos ainda orando. Jesus, ele representou o Pai aqui, ele apresentou ao mundo o Pai. Agora, ele mostra as marcas nas mãos, está dentro do Pai, mostra suas marcas nas mãos. E agora nós devemos apresentar ao mundo as marcas de Cristo em nós, que são as marcas da transformação do nosso caráter, um caráter semelhante ao de Deus. Essa é a principal marca que nós temos que apresentar ao mundo hoje, o caráter transformado. Porque a Bíblia diz que a terra vai se encher da glória de Deus, e a glória de Deus realmente é revelada no seu caráter. Então, a Pedro de Deus, nesta noite, que realmente viemos a buscar essa comunhão com Deus, de maneira que nós tenhamos um caráter realmente transformado. Buscar saber de Deus aquilo que ainda está errado conosco, aquilo que nós precisamos ainda largar, aquilo que nós estamos ainda falhando diante de Deus, para que Ele nos revele através do seu Espírito, e assim a gente possa buscar em Deus força para fazer aquilo que nos cabe fazer. E o milagre fica com Deus. Eu quero encerrar entoando um hino. Esse hino talvez vocês não conheçam, mas esse hino, ele tem sido o lema da minha vida. Eu tenho buscado todas as falhas tornar esse hino real na minha vida. Apenas preste atenção na letra da música, vai passar aí o vídeo com a letra, reflitam sobre isso, e cada um se analise e veja como está vivendo e como realmente buscar saber, conhecer a vontade de Deus para cada um de nós. Não sei porquê Jesus Cristo me tem tanto amor, e por mim numa cruz tão cruel padeceu tanta dor. Não sei porquê Jesus Cristo desceu lá do céu e por mim no Calvário morreu, e assim me salvou. Só sei dizer que Jesus vai voltar outra vez, e ao céu Ele vai me levar pra com Ele morar. Lá eu terei alegria e paz sem igual, e então saberei o porquê desse amor divinal. Quero viver nos ensinos que Ele deixou, no amor que Ele aqui demonstrou.
Só sei dizer que Jesus vai voltar outra vez e ao céu Ele vai me levar para com Ele morar. Lá eu terei alegria e paz sem igual, e então saberei o porquê desse amor divinal. Desse amor divinal. Esse amor divinal. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por esse amor divinal. Santo e eterno Deus que estás nos céus, ajuda-nos, Pai querido, em nome de Jesus. Ajuda-nos a viver, Senhor, a vida que Tu queres que vivamos. Ajuda-nos a ter comunhão contigo, a ter uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida missionária, Senhor. Uma vida, meu Deus, de conformidade com a Tua palavra. Uma vida verdadeiramente transformada, Senhor. Tira de nós o orgulho, a vaidade, tudo aquilo, meu Deus, que não condiz com o caráter cristão, tudo aquilo que nos impede de receber o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Paulo orava, meu Deus, para que a Tua igreja, Senhor, fosse cheia do poder do Espírito Santo, para que todos crescessem no conhecimento e na verdade de Jesus Cristo e fossem cheios da plenitude de Deus. E assim nós oramos hoje também, Senhor, que nós queremos ser também cheios da plenitude de Deus, cheios do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, Senhor. Tira de nós, meu Deus, como dito, tudo aquilo que não te agrada. Mostra-nos ainda onde estamos errando e o que está nos impedindo realmente de viver uma vida genuína, Senhor. Cristianismo genuíno, Senhor, em nome de Jesus. Batiza-nos com Teu Espírito Santo. Derrama, Santo Deus, o Teu Espírito Santo sobre nós. Toca com a brasa viva do altar nos nossos lábios. Ergue, Santo e Eterno Deus, Senhor Jesus, neste momento, Senhor. Ergue as Tuas mãos sobre a nossa cabeça. Sopra em nós o Espírito Santo, Senhor. Nos abençoa com o batismo do Espírito Santo e unge-nos, Senhor. Unge os nossos olhos, para que possamos enxergar onde estamos errando, para olhar as pessoas com os Teus olhos. Desentope, Senhor, nossos ouvidos para ouvirmos, Senhor, as maravilhas da Tua lei. E unge a nossa língua, Senhor, para que venhamos a falar palavras que edifiquem. Dá-nos espírito de ousadia, para que venhamos pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, Senhor, assim como Tu quiseres, Jesus. Opera em nós tanto querer como efetuar, e completa em nós, Senhor, a boa obra que Tu iniciaste. E rogamos, meu Deus, não apenas por cada pessoa que aqui está, mas pelo Teu povo espalhado em todo este mundo e também espalhado em todas as denominações religiosas, para que ouçam a Tua voz e venham fazer parte do Teu rebanho. Em nome de Jesus. Espere-nos em segurança para nossos lares, com a companhia dos Teus anjos, com a Tua proteção, com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.